Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje tem como título As promessas de Deus para Israel. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A verdade prática, para que as pessoas compreendam, é o resumo da lição em poucas palavras. Então, se fôssemos resumir a lição em poucas palavras, nós temos então a verdade prática. E, repito, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. É importante dizer que as promessas feitas a Israel refere-se ao Israel remanescente e ao Israel que guardar as promessas do Senhor. Não é porque a pessoa é consanguineamente israelita que as promessas de Deus abarcam essa pessoa. Não. Abarca o remanescente que permanecer fiel nas promessas do Senhor. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, e também Romanos capítulo 9, versículos de 1 até o versículo 5. Ok. Gente, as promessas feitas a Israel foram feitas há cerca de 4.000 anos antes do Messias nascer. Então, o Senhor Deus fez essas promessas a Israel. E é importante estudarmos as promessas feitas a Israel. Talvez alguém até possa perguntar, mas eu não sou israelita, eu não sou descendente de judeu, o que eu tenho a ver com isso? O que eu ganho? O que isso tem a ver com a minha vida? Olha, é importante estudarmos por vários motivos. Até porque Israel é o relógio do arrebatamento da igreja. O próprio Jesus disse: olhai para a figueira. Quando vê que suas folhas, seus frutos, sabei que está próximo o verão. Então, quando as folhas da figueira caem, está próximo ao verão. Então, quando a gente olha para Israel, Israel então se torna um relógio do arrebatamento da igreja. Outro sim, também é importante, além de ser uma questão escatológica, é também importante estudarmos as promessas de Israel para não tentar colocar e aplicar essas promessas na nossa vida, uma vez que não diz respeito a nós. E é muito comum a gente ver pessoas pegando textos alusivos a Israel e tentando aplicar em nossas vidas. Um dos textos que é muito aplicado erradamente, são textos que falam assim, prometendo a Israel: e comereis o melhor da terra. Então, esse texto refere-se a Israel, não refere-se a gente. Nós, a igreja, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Né? Então, no mundo, nós, a igreja, nós que somos a igreja do Senhor, composta tanto de israelitas quanto de gentios, nós passaremos por momentos de muitas lutas, de dificuldades, até que venha o arrebatamento da igreja, tá certo? Então a gente deve ter muito cuidado com isso. O ponto 1 da nossa lição, indo logo aqui, sem perca de tempo, para a nossa lição, diz assim: Israel,
a promessa da criação de uma grande nação. Bem, em Gênesis 12, nós temos aqui não só um texto riquíssimo falando da promessa de Deus, é o texto da leitura bíblica em classe, tá? Mas também ele é um texto, além de promessa, ele é também um texto missionário. Dá uma olhadinha. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a casa, ou melhor, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E continua. E abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, como eu disse, além da promessa, que Deus faz uma promessa, em ti serão benditas, ó, está no futuro o verbo, serão benditas todas as famílias da terra. Quando fala todas as famílias da terra, aqui nós vemos um plano de Deus. Note que o plano de Deus não era só com Israel. O plano de Deus era o mundo inteiro, todas as nações. O plano de Deus sempre foi um plano para alcançar e salvar a todos. Deus nunca foi um Deus que faz acepção de pessoas, um Deus seletista pregado pelo calvinismo, né? Que eu até digo, a heresia do calvinismo. Né? Muito bem, por quê? Porque Deus não é um Deus seletivo. Deus, ele escolheu Israel, é verdade, mas através de Israel, olha o plano de Deus, abençoar, salvar, libertar, alcançar todas as famílias da terra. Esse era o plano, tá? Muito bem. Então nós temos aqui a promessa da criação de uma nação. Far-te-ei uma grande nação, Deus falou. Vale a pena ressaltar, lembrar e exaltar também que Deus faz essa promessa a Abraão. No caso nem era Abraão ainda, era Abrão. Abrão, ele era avançado em idade. Sara, sua esposa, que era Sarai na época, já tinha cessado o costume das mulheres, já era uma velhota, tá? E ela não poderia ter filhos, era impossível. Note que de onde era impossível, do zero, de onde não tinha jeito, humanamente falando, Deus faz uma grande nação. Deus levanta Israel do zero. Deus levanta Israel como nação de onde era impossível. Então Israel era, em todos os sentidos, um povo exclusivo, feito, criado, projetado por Deus. Por isso Deus também coloca leis específicas para com Israel. Israel era uma nação, a nação do Senhor. Daí, quando Israel ia à guerra, não era a guerra de si própria, eram as guerras do Senhor. Era o Senhor que pelejava por Israel, porque Israel era uma nação escolhida por Deus. E o governo dessa nação não era democrático, não era um governo socialista, não era um governo capitalista, não era nada disso. Era um governo teocrático. Deus governava aquela nação, Israel. Então, do zero, Deus faz de Israel uma grande nação. O tempo corre, não dá para a gente falar tantos detalhes, que a questão aqui, o foco é a promessa, mas eu gostaria de ressaltar uma questãozinha. No nome Abrão, antes de ser Abraão, quando o nome hebraico, né, Abrão, quando Deus muda o nome de Abraão para de Abrão, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Deus acrescenta. No hebraico aparece uma letra ali, a letra Re. A letra Re. Então Deus, essa mesma letra, essa mesma consoante, a consoante Re, quando Deus muda o nome de Sarai, Deus também acrescenta essa letra no nome de Sarai.
Então Deus acrescenta uma consoante no nome de Abraão, e Deus acrescenta a mesma consoante no nome de Sarai, que passa a ser Sara. Que consoante é esta? A consoante Re. E o que significa essa consoante? Essa consoante significa vida. Note, Re, o nome Re significa vida. Cada consoante no hebraico tem um significado. Por exemplo, a primeira consoante, que é a consoante Aleph do dicionário hebraico, significa boi, força. Já a consoante Re, que é a consoante que acrescenta no nome de Abraão para se tornar Abraão, e de Sarai para se tornar Sara, é a mesma consoante, a consoante Re, que significa vida. Quando Deus acrescenta a vida a Abraão e a Sara, eles então começam a gerar, e geram filhos, e então desses filhos torna então a grande nação Israel. O segundo subponto da lição está assim: abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abrão. Tanto é que até hoje nós estamos falando nisso, né? Engrandecer o teu nome. Então, Abrão, Abrão é, né, na Escritura, o pai da fé. Ele é o pai da fé de toda a nação de Israel. É o pai da fé da Bíblia, né? Então Deus engrandeceu o nome de Abrão. Abençoar-te-ei e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus faz uma promessa. Uma promessa. E dessa promessa diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, ao prometer que ia abençoar... Gente, pensa numa terra abençoada, é a Palestina. É o povo de Israel. As maiores, os homens mais ricos, os maiores empresários do mundo são judeus. Israel é o maior produtor de grão do mundo. Israel, quando eu estive em Israel em 2013, eu fiquei encantado, passando pelo deserto da Judéia. Israel desenvolveu uma técnica, a técnica de irrigação, a mais avançada do mundo. E no deserto, eles têm as maiores plantações do mundo. Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida é manga, como é que fala? Manga produzida em laboratório. E aquelas mangas, os pés são todos do mesmo tamanho, porque as mangas são colhidas com máquina. A máquina passa colhendo as mangas. Elas são podadas. Mas é tanta manga que os cachos, assim, não é caixa, as pencas, sei lá como é que fala, os galhos de manga caem pelo chão. Tanta manga. E é incrível, tá? Então, por quê? Porque Deus abençoou Israel. Israel tem o maior serviço de inteligência do mundo. Então, há uma bênção sobre Israel. Deus abençoou essa nação. E o que é isso? Fruto de uma promessa. Fruto de uma promessa. Deus guarda. Se eu for entrar aqui, aspecto militar, meu Deus, como Deus dá vitória ao longo dos anos a Israel, porque Deus prometeu abençoar Israel. Vale a pena dizer que no ano de 1948, no dia 13 de maio de 1948, quando Israel torna-se nação novamente, porque vejam, em Ezequiel, capítulo 37, fala sobre o Vale dos Ossos Secos, tá? E no ano 70 depois de Cristo, houve uma guerra lá em Israel. O general Tito comandou essa guerra. Cercou Jerusalém durante 72 dias. Israel ficou cercada ali. Ali cumpriu aquele texto que fala assim: ai das grávidas, ai das que amamentarem naquele dia. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta seus pintainhos, e tu não quisestes. Ai de ti, Jerusalém, porque isso cumpriu no ano 70. E agora Israel foi cercada. Israel ficou cercada durante
como eu disse, 72 dias. Ai das grávidas, porque os soldados romanos, quando eles entravam em Jerusalém, eles matavam as grávidas, abrindo-as ao meio, pegando, jogavam os seus filhos para o ar, para o alto, espetavam em espadas, em lanças, matando os filhos. Por quê? A fome também era terrível dentro dos muros de Israel, cercada por exército romano. Tá? E por causa disso aconteceu a diáspora judaica, chamada dispersão. Os judeus, eles, depois do ano 70, o templo foi destruído. Israel agora foi disperso pelo mundo afora. Todos os judeus foram espalhados pelo mundo, né? E agora os judeus começam a voltar para Jerusalém. Tem uma lei, né? A lei do retorno, chamada lei do... Essa lei chama-se Aliá, lá em Israel. A lei que faz com que o judeu possa voltar com todos os seus direitos para Jerusalém. Em Jerusalém, depois da diáspora, da dispersão, dessa guerra do ano 70 depois de Cristo, Israel ficou sem pátria, sem bandeira, sem lei, sem exército. Ficou espalhado, os judeus espalhados pelo mundo afora. Mas, conforme a profecia e a promessa de Ezequiel capítulo 37, os judeus começaram a voltar para Jerusalém. E no ano de 1948, teve uma Assembleia da ONU, das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, a ONU. E ali, as nações reuniram e votaram para que Israel pudesse voltar a ser nação. Fosse uma pátria, tivesse uma capital, fosse uma nação com bandeira, com exército, uma nação normal. E os votos empataram, ficaram empatados. E teve um brasileiro que presidia a ONU nesse tempo, chamado Oswaldo Aranha. E no dia 13 de maio de 1948, nessa Assembleia da ONU, esse brasileiro, como ele presidia, ele deu o voto chamado Minerva, o voto de desempate, e desempatou. Por isso, o Brasil é tão abençoado, porque cumpriu essa promessa: abençoarei os que te amaldiçoarem. Agora veja, muita atenção, no atual governo, há um rompimento dos acordos diplomáticos com Israel. Tanto é que, se alguém viu agora a última Assembleia da ONU, quando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele foi pronunciar, a delegação brasileira que estava na Assembleia da ONU saiu, virou as costas em protesto a Benjamin Netanyahu e a Israel. Isso não é bom. Por quê? Porque diz aqui, a promessa do Senhor: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Lá atrás, o Brasil recebeu uma bênção. Agora, devemos ter muito cuidado. Principalmente nas eleições, nós devemos avaliar bem essa questão. Porque nós, brasileiros, nós não podemos ficar contra Israel. Porque uma maldição virá sobre a nação brasileira por causa de posicionamento de delegação, de liderança contra Israel. Nós devemos ter muito cuidado. No Salmo 122 está escrito assim: orem pela paz em Jerusalém e prosperem os que te amam. Então, se alguém amar Israel, será abençoado. Quem ora por Israel recebe bênção. Por quê? Há uma promessa. Há uma promessa de Deus em favor de Israel. E nós não podemos ficar contra Israel. Devemos ter muito cuidado com pessoas, com a mídia, com autoridades que às vezes vão até as redes de televisões, até as mídias sociais, e falando e fazendo discurso contra Israel. Devemos ter muito cuidado. Às vezes tem guerra em Israel, mas olha, atenção, quando Israel é atacado, obviamente, é uma nação, tem exército, tem que se defender. Na defesa, acontece o caso de algumas crianças morrerem? Sim,
Mas quem são responsáveis disso? É Israel? Não, responsável é quem provoca. Se você tem numa nação crianças grávidas, cidade, civis, e se você não quer que essas crianças morram, não ataque Israel. Porque Israel é a nação protegida e abençoada por Deus. É uma questão óbvia, ok? Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando no último subtópico aqui diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, além de dizer, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas. Nós seremos abençoados quando nós ficarmos a favor de Israel. O segundo ponto da nossa lição é assim, outras promessas a Israel. A promessa de um filho. A promessa de um filho. Deus prometeu dar um filho a Israel. Lembra? Dar um filho a Abraão. Lembra o que eu falei? Quando Deus acrescentou no nome de Abraão e de Sara a consoante re, e que a partir daí eles ficaram fecundos, foi por causa dessa promessa. Prometeu dar um filho. Seu filho foi Isaque. Muito bem. A promessa de um filho a Isaque aqui. Isaque nasce, Isaque tem um filho. E depois Deus promete dar um filho a Isaque. E a esposa de Isaque, Rebeca, ela também era estéril. E Isaque orou muito, crendo naquela promessa. Aqui já é uma lição para nós. Diz lá o texto em Gênesis 25, que Isaque orou insistentemente por sua esposa Rebeca. Note, quando há promessa de Deus para a nossa vida, nós podemos continuar crendo e orando, aguardando a promessa. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. E então Deus dá filhos a Isaque. Nasce Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó. Muito bem. A promessa renovada. Deus renova a promessa de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó, fazendo essa promessa a Jacó. E através disso vem o quê? O Messias. Através de Israel, Deus promete o Salvador do mundo. Através de Israel, Deus promete vir o Messias, o Salvador, não só de Israel, mas o Salvador do mundo. Como Israel falha, Israel, o povo judeu, ele agora anula, o povo judeu anula a aliança feita. O povo judeu anula a aliança feita. Essa anulação está em Isaías, capítulo de número 31. Isaías 31, nós vemos aqui quando Israel anula o pacto, né? Anula o pacto com... eu falei Isaías, mas não é Isaías, é Jeremias. Jeremias 31. Jeremias 31. E o versículo também 31. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Anularam a minha aliança. Então note que quando Deus, lá no Monte Sinai, como diz aqui, tirei da terra do Egito, tira lá, Deus tira o seu povo da terra do Egito. Ali usando Moisés. E lá no Monte Horebe, Deus dá a lei, Deus faz a aliança com Israel. Deus faz uma aliança. E agora, com o passar dos anos, Israel anula a aliança. E ao anular essa aliança, Deus faz uma promessa para livrar, então, a humanidade dos seus pecados, né? Deus faz uma promessa de enviar o Messias, tá? E em Isaías capítulo 7 e versículo 14 está escrito: eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho e será chamado pelo nome de Emanuel,
que quer dizer Deus conosco. Né? Isso está lá em Isaías 7,14 e Mateus 1:23. O nome dele, o nome do Messias é ali, através de Israel. Deus promete o Messias. Por quê? Porque Israel anulou o pacto. Com a falha de Israel, né, nós entramos aqui no terceiro ponto da nossa lição. A promessa da salvação para Israel. A queda de Israel. Israel não conseguiu cumprir o seu papel. Qual foi o papel? Quando Deus chama Abraão, Deus fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a gente estuda essa questão, e até não tem como estudar Israel, estudar as promessas, sem falar de missões. Até porque o plano de Deus, através de Israel, era alcançar todas as famílias da terra. O Deus missionário, né? Muito bem. Porém, Deus estabelece a lei, Deus dá aliança com Israel, e Israel era um exemplo, um modelo para as demais nações. As nações do mundo deveriam vir para Israel, olhar para Israel. As nações do mundo deveriam acatar as leis dessa nação. E aí, assim sendo, o Deus de Israel seria o Deus das demais nações. E então todas as nações do universo seriam abençoadas através de Israel. Israel era para ser esse modelo. Todavia, Israel não cumpre. Porque Israel começa a se misturar com os outros povos e adotar os deuses pagãos dos outros povos. E Israel agora começa a se corromper. Israel anula o pacto. Como Israel não consegue cumprir, aí Israel então cai. Aí acontece a queda de Israel. E em Romanos, capítulo de 9 a 11, trata muito bem desse assunto. Aí Paulo, ele chega a dizer da sua tristeza. Da sua tristeza. Olha o que diz o texto em Romanos, capítulo 9, que inclusive é o texto da nossa leitura bíblica em classe. Romanos 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor aos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Aqui ele começa a falar dos judeus, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. Israel. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus eternamente. Amém. Paulo começa a falar aqui da sua tristeza, né? Ele começa a dizer aqui da sua tristeza, porque desejava alcançar que todos os seus irmãos, que são israelitas, que são compatriotas, eles, por ser compatriotas, tivessem dentro da promessa de Cristo. Mas Paulo entende que não. E para que os seus irmãos, né, pudessem ser salvos, eles precisam de entender o plano salvífico, que é o Messias enviado para salvar o mundo, que é Jesus. Né? Mas como eles não entendem, os judeus, e eles próprios mataram o Messias, né, por causa dessa queda, e porque eles não entenderam o plano, aí o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E aí o plano de Deus estendeu a todo mundo, a todos nós. Então, por causa da queda de Israel, nós acabamos sendo beneficiados. Tá? Então, o terceiro subponto está assim: promessa de salvação a Israel. Bem, Deus vai salvar Israel? Sim, mas Deus vai salvar Israel remanescente. O judeu hoje, se quiser ser salvo, uma vez em um debate, eu estava em um debate e o pastor que lá estava, por acaso,
ele é um grande conhecedor de escatologia, mas ele deu um gafe terrível, porque foi feita uma pergunta no ar, falando assim, judeu, se quiser ser salvo, como é que faz? Aí esse pastor disse, tem que guardar a lei, guardar o sábado, tem que guardar os ritos da lei mosaica, porque são mandamentos. Aí ele até citou, mandamento perpétuo, perpétuo. Não, o judeu, se quiser ser salvo, tem que aceitar Jesus. Paulo era judeu, Pedro era judeu, Mateus era judeu, Lucas não, Lucas era o escritor gentil, mas dos apóstolos, discípulos de Jesus, apóstolos, eles eram judeus. E eles abraçaram a fé em Jesus. Paulo diz, né, que é pela Efésios, que é pela graça que nós somos salvos. E em Romanos, Paulo explica muito bem isso, que a salvação veio por meio de Jesus. Não é segundo a lei. Porque Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, se um judeu hoje quiser ser salvo, ele tem que abandonar o judaísmo e aceitar Jesus como Salvador e abraçar a fé em Cristo Jesus, tá? O contrário é heresia, tá? Muito bem. Agora veja, as promessas de salvação a Israel. Aqui, como os israelitas, como nação, como povo, né? Há uma promessa de Deus em salvar os remanescentes. Os remanescentes. E aqueles que permanecerem fiéis às promessas de Abraão, quando Jesus vier no milênio, quando Jesus vier no milênio, ou melhor, antes do milênio, né? Quando no fim da grande tribulação, quando Jesus vier, porque a igreja será arrebatada, e aí a besta, né? O anticristo, o anticristo ele vai estabelecer seu governo na terra durante 7 anos, e o anticristo vai exigir adoração, mas o judeu não adora o humano, ele foi liberto disso no cativeiro da Babilônia, e ele vai enfrentar ali. E quando tiver, como o escritor, um dos profetas menores, diz, quando tudo estiver à altura do freio dos cavalos, quando no auge da grande tribulação, que a igreja não estará aqui, mas os judeus estarão, no auge da grande tribulação, Jesus virá com a igreja, com os anjos, e virá com um estouro de glória. E ele vai pisar, virá, os judeus virão, e a Bíblia diz que todo mundo verá. Jesus virá a pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai rachar no meio. Ali, irmãos, os judeus vão olhar e vão ver as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. Ali haverá uma conversão nacional dos judeus. E os judeus vão aceitar a Jesus e o Senhor vai salvar a Israel. E com o sopro da sua boca ele vai destruir quem estiver contra Israel. E vai salvar Israel e vai reinar na terra durante 1000 anos com Israel e com a igreja durante o milênio. Então ali dar-se-á a salvação eterna de Israel. Cumprirá ali todas as promessas de salvação a Israel. Deus vai salvar Israel. Mas note que a salvação de Israel é uma salvação em outro tempo. Hoje o judeu, se quiser ser salvo, precisa aceitar Jesus. Estou na parte da igreja. Porque de ambos os povos, Deus fez um só. E esse povo é a igreja. Tá certo? Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Assim é esta lição, a promessa com Israel. Deus vai salvar Israel, mas é o remanescente. Ok? Então, pastor, o que eu posso tirar aqui de lição para aplicar na minha vida? Se eu também quiser ser salvo, eu preciso guardar, não a lei, mas guardar a nova aliança. Entrar na nova aliança com Cristo. Obedecer os ditames dessa nova aliança. Porque Jesus só vai salvar os remanescentes. Vai salvar tanto o remanescente que ficar fiel ao Senhor, quanto o remanescente judeu que permanecer fiéis
às promessas, aos pactos e à aliança com Israel. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fale mais e melhor em nossos corações. Até a próxima lição, que terá como tema as promessas de Deus. Aí já é para a igreja. E aí nós vamos ver a diferença entre promessas da igreja e promessa para Israel. Te aguardo na próxima lição. Deus te abençoe e até lá.